Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24. A palavra diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com impeto contra aquela casa, que não caiu, porque foram edificadas sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com impeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Aleluia. Pai, eu quero te dar aqui as graças nesta noite. Eu quero te louvar, te glorificar e te exaltar. Que o teu Santo Espírito, ó Deus, através da tua palavra, possa nos renovar, possa nos motivar, possa nos fortalecer, nos restaurar, nos curar, porque a tua palavra tem esse poder para nos curar, para, ó Deus bendito, nos alegrar, nos fortalecer, ó Deus, e dar, ó Pai bendito, direção para nossas vidas. Por isso estamos aqui, para te louvar, te glorificar, e também, ó Pai, receber de ti direcionamento, receber de ti luz, receber de ti, ó Pai bendito, força, renovo, receber de ti, ó Pai bendito, palavras de vida eterna. Graças te damos. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, eu não sei se você já pensou o que é uma tragédia, uma ruína, ou mesmo, se possamos citar outras palavras, como uma desgraça, né? Ou a pior coisa. Mas eu gostaria que você pudesse se atentar qual seria a pior tragédia da vida de um ser humano, ou a pior tragédia da vida de uma pessoa que pode vir a acontecer. Ainda hoje de manhã eu fui levar o Joaquim em Americana, lá naquela faculdade chamada FATEC, né? E lá estavam fazendo prestando uns exames, né? A prova que eles fazem cada 6 meses para alguns cursos profissionalizantes. E o horário lá era às 7 da manhã. O portão abria às 7 e fechava às 8, né? E eu cheguei lá por volta de 7h35, mais ou menos. Saí de casa às 7 horas, né? E eu sei que eu levei, assim, já estava o portão aberto, entramos direto, deixei na sala dele e eu saí para fora. E eu fiquei lá no portão, e eu tinha que ficar até o terno. Fiquei lá no portão, às 8 em ponto, a mulher fechou o portão. Fechou o portão, 8h02, chegou uma senhora, com o filho dela, né? E ainda a mulher ainda estava lá. E ela queria que abrisse o portão. Não podemos abrir, cumprimos ordens. E foi chegando mais gente. Na hora que você faz a inscrição, por exemplo, o Joaquim já sabia, né, que o portão ia abrir às 7 e fecharia às 8. E eu nunca prestei esse curso aí, mas nas faculdades eu já tinha ouvido falar que lá, quando esses cursos acontecem, tem um horário de abrir o portal e fecha o portão no horário, né? O Enem também faz isso. E aí, as pessoas, eu vejo assim que elas sempre têm justificativas para dizer, não, a mulher não vai falar, não, é porque eu fui em outro endereço e aquela coisa toda. Faz, por favor, irmãos. Eu vim meditando durante essa semana e
não preguei, né? Até na quinta-feira, até citei a parábola das 10 virgens. E vem, na hora que eu vi aquelas pessoas chegando e argumentando, fazendo seus argumentos, para ver se conseguiria que o portão abrisse, mas não abriu. Logo em seguida veio lá a palavra das 10 virgens. E aí, mas essa palavra aqui, de Mateus 7, 24, que tem as duas palavras, prudente e tem insensato, já estava no meu coração, que logo de madrugada eu estive meditando nela. E aí eu parei, me deu vontade naquele lugar de eu querer jogar a palavra no corpo, mas não tinha como, né? Eu intrometer assim do nada, né? Mas aquilo ficou dentro do meu coração. Como foi aquelas 5 virgens, quando elas chegaram e tocaram, encontraram a porta fechada. E aqui esse texto que eu acabei de ler, Jesus ele fala para os seus discípulos em forma de uma parábola, né? Daqui não fala uma parábola, fala os 2 fundamentos. E ele faz uma comparação. E eu pensando nessa comparação e pensando no ocorrido de manhã, né? Uma coisa totalmente fora, né? Porque está falando de um curso, de um estudo, né? Da vida secular. Aqui já está falando dos princípios, dos mandamentos. Aqui está falando já de eternidade. Aqui está falando de morar com Deus, de viver com Deus. Mas também usa a mesma palavra prudência e insensato. E Jesus usando também na vida secular, ele fala a respeito do que ouve as suas palavras e pratica, e o que ouve as suas palavras e não pratica. Então ele está dizendo o exemplo de uma construção da vida secular, né? Então, por mais que os argumentos daquelas pessoas hoje de manhã fosse um argumento, uma justificativa correta, irmãos, não, aquelas pessoas não obteve, seria a sua reclamação, a sua súplica atendida. Não teve. Isso falando de pessoas, de seres humanos, né? Humanos. E eles foi rígido. Agora, Deus aqui, Jesus, ele falou, ele já anunciou também, ou seria uma decepção, ou seria uma tragédia, né? Ou seria um fracasso, que aqui ele diz assim, todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, né? Que ao edificar a sua casa sobre a rocha. Aqui nós entendemos que uma pessoa que vai construir uma casa, ela quiser realmente fazer com que essa casa ela tenha uma boa resistência, ela vai precisar de colocar alguns esforços. Vai demandar esforços. No caso, para quem vai construir uma casa sobre a rocha, está falando que ela vai ter que abrir uma alicerce, cavucar a fundo, colocar pedras, ou dependendo do fogo, às vezes eles buscam escavam até encontrar um solo rochoso, um solo virgem, para poder ali colocar o alicerce e ali poder fazer a base. Então, pensando nisso, nós possamos ver aí que vai demandar um esforço, vai demandar força, vai demandar, né, suor.
Por exemplo, teve um outro senhor que estava falando que era 7 horas, ele morava em Sumaré, era 7 horas, ele estava, a filha dele já estava dormindo. Aí a mãe já tinha chamado 2 vezes e ela continuava dormindo. Aí ela falou assim: eu não vou chamar ela mais não. Aí ele foi e gritou, né? Ele foi e gritou. E aí ela despertou e ainda conseguiu chegar a tempo. E isso ele esperou, eu só ouvi só. Então, aí ele gritou e ela pulou na cama rápido e disse que, e por pouco ele falou. Acho que ele chegou faltando, não sei se era 5 minutinhos para fechar o porta. Aí, irmãos, eu pensando em tudo isso, eu vejo aí que existe renúncia, existe quem quer realmente não passar decepção. Isso na nossa vida aqui, isso no simples curso, né? Que a gente vai fazer. E muitas das vezes, muitos também passava e nem descia do carro, via com a porta fechada, ia direto. Entende? E eu, sabe, dá uma certa tristeza, e as mães querem brigar com os filhos lá em frente do portão, outras chora, irmão, por essas coisas. Agora, isso aqui entra, essas 2 palavras, a palavra prudência e a palavra insensato. Jesus ele falou que aquele que cavaca fundo, coloca o alicerce, essa pessoa que ouve as palavras do Senhor é comparada com esse homem prudente. Ele não faz de qualquer jeito. Vou fazer aí, não vai chover não. Entendeu? Se lembra quando Noé recebeu a mensagem da parte de Deus, e Deus falou para Noé assim: olha, vai chover, vai vir um dilúvio, você faz lá um barco, uma arca, como se dá o nome, muito grande, e eu vou mandar um dilúvio. O que aquela geração, aquele povo chegou a pensar? Eles chegaram a pensar que não ia chover, porque não era comum, ou seria, naquele tempo não chovia, irmãos, não chovia, entende? Não chovia, não era comum a chuva, era comum um orvalho, um sereno, e caía sobre a terra, mas chuva mesmo não. Então aquele povo, dentro das suas lógicas, das suas razões, dos seus raciocínios, ele pensou: não vai chover. Esse homem, esse Noé, esse velho, como poderia dizer, ou se pudessem falar assim, esse pastor Noé, né? Por que não? Né? O Senhor Noé, né? Ou pudesse dizer o Dom Noé, o seu Noé, não é? O meu pai, ou outros títulos pudessem dizer, está louco, não vai chover. Quem falou para ele sair? E aí, irmãos, isso que eu estou falando aí, que aquele povo pensava, é tudo que se tornou um fato, porque se eles não creessem que não chovesse, que não ia chover, ou se eles crescem que ia chover, se eles crescem que ia chover, que Noé estava certo, eles tinham dado ouvido para Noé. Eles ouviam, mas, entende? E aí foi tanto que Noé acreditou, e foi 100 anos isso, cerca de 110 anos, Noé falando que ia chover. Ou seria, Noé acreditando e falando que ia chover, e falando para aquele povo. Só que aquele povo, eles estavam tão corrompidos, estavam tão cheios de si, das suas formas de viver, que eles não acreditaram nas palavras, e disse que eles não entraram, que disse que não entrou na água. Aí nós vimos
ou não foi anunciada? Foi uma tragédia anunciada, foi uma decepção repentina. E Jesus ele até usou em várias partes dos evangelhos, nós vimos os evangelistas tomando as palavras do Senhor Jesus, que Jesus diz: assim será também a vinda do Filho do Homem, né? Assim como foi nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam-se e davam em casamento até o dia que o Filho do Homem vem, né? E assim será, até o dia que veio o dilúvio, todos pereceram. Assim também será. Então, o que Jesus estaria dizendo? Ele está divertindo, né? Ele está prevendo que como seria. Nós hoje também não é diferente. Nós ouvimos, né? Quando eu falo nós aqui, eu estou falando do mundo inteiro. Entende? Hoje, se nós considerar as pessoas que nunca ouviu falar de Jesus, seria talvez algumas tribos, entende? Indígenas, alguns povos, né, no mundo, em diversas partes do mundo, muito pouco, considerando a quantidade da população, o número que é grande, estamos falando ali de 8 bilhões de pessoas, mas o número de pessoas que nunca ouviu falar de Jesus, possamos olhar nessas tribos. Então, o mundo está ouvindo, porque por diversos meios a palavra está sendo pregada, está sendo anunciada, só que o povo não pratica. Tem aqueles que estão dentro das igrejas, nós ouvimos, e tem aqueles que ouvem sem estar numa igreja, também tem ouvido falar que Jesus é o Salvador. E aí Jesus ele fala assim: olha, aqueles que ouvem essas minhas palavras e as praticam, que tomam para si e começa a viver, começa a crer, começa a colocá-la em prática, começa a vivenciar essas minhas palavras, eles não serão decepcionados, eles não terão uma tragédia. Mas aqueles que ouvem as minhas palavras e não praticam, eles são pessoas insensatas, são pessoas que vai sofrer uma ruína. Ele fala, e todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, ou seja, que não crê, que não coloca um esforço, né? Que não se dedica, que não tem anseio, né? Não quer dizer que uma pessoa que ouve a palavra do Senhor, ela não peca, ela não tem falhas, né? Não vamos dizer que Noé não tinha falhas, que Noé era um perfeito 100%, não, ele não era 100% perfeito. Entende? Ló, quando estava em Sodoma e Gomorra também, não era perfeito. Mas diz a palavra que quando Abraão e Ló eles se apartaram uns dos outros, lá no capítulo 12, no capítulo 13 do livro de Gênesis, vai falar que eles se apartaram, porque Abraão chegou para Ló e falou: olha, nós não podemos ficar em discussões, nós não podemos ficar brigando, porque somos irmãos, não é? Então pode ver que houve uma treta, houve um embate ali. Mas o que eles fizeram? Eles acharam melhor se apartar-se. Eram homens que temiam o Senhor, eram homens que conheciam o Senhor, eram, mas também tinha as suas imperfeições. Mas o que eles fizeram? Eles trataram de solucionar aquilo ali. O mesmo somos nós. Nós também ouvimos a palavra, tememos a Deus, temos as nossas imperfeições, os nossos defeitos,
não podemos achar ou acomodar com eles. Nós temos de, assim que Deus nos identifica através da palavra os nossos pecados, os nossos erros que nós fazemos, nós temos de melhorar, mudar, melhorar. Tem a ver uma mudança. Enquanto nós não deixamos Deus tratar conosco, nós continuaremos com aquelas velhas práticas, mesmo conhecendo a palavra. Mas aqui nós entendemos que Deus, ele fala: aquele que ouve as minhas palavras, e não as pratica, será comparado a um homem insensato. Ou seja, aqueles que ouvem a palavra de Deus e eles não têm anseio, não têm intenção de melhorar, É um exemplo, Você ouve que Jesus é o Salvador. Você crê que Jesus é o Salvador? Creio. Mas ele não quer seguir, não quer ir para a igreja, não quer. Tem gente que crê, irmão, mas não quer batizar. Sabia? Tem gente que crê que Jesus é o Salvador, crê que Jesus é o Filho de Deus, que ele veio ao mundo, nasceu da Virgem Maria, sem pecado, morreu na cruz, derramou o seu sangue, ressuscitou no terceiro dia. Ele confessa isso, mas ele não quer batizar. Dentro do mundo. Tem gente assim, tem. Você crê que uma pessoa dessa será salva? Porque se eu falar, baseado aqui na palavra, que Jesus, ele disse no Evangelho de Marcos, no capítulo 15, no versículo 16, ele falou para os seus discípulos: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Então, isso foi uma ordenança de Jesus para os discípulos. Então, os discípulos estão fazendo o quê? Estão fazendo o que Jesus manda. Então, quando a pessoa ouve essa palavra e acata ela, ele está em obediência a quem? Aos discípulos? A Deus. Não é? Quando você aceitou Jesus e tomou a decisão de se batizar, você está obedecendo Jesus. O batismo, irmãos, é necessário. É sinal de obediência. É como um casamento. Você começa a namorar uma moça ou um rapaz, um homem ou uma mulher, começa a se namorar, e aí o rapaz ou a moça fala: vamos casar. Aí ele fala assim: não, eu só quero ficar com você, eu só quero, eu só quero só isso, eu não quero casar não. Então aí nós entendemos que essa moça ou esse rapaz vai achar meio estranho, mas você só quer, então você não me ama? Não, sabe o que? Tem que conhecer melhor, mas ele quer outras coisas, ou ela quer outras coisas. Entende ou não? Isso, irmãos, nós aqui, os seres humanos, muitas vezes tem essa atitude. Isso é uma prova de quê? Não tem amor sincero ali, não é? Não tem respeito, não quer nada sério. Mas quando aquele homem ou aquela mulher toma um compromisso: não, nós vamos nos casar, você é o homem da minha vida, você é a mulher da minha vida, e eu te amo, eu te quero, e aí vem na frente publicamente e confessa, publica. O mesmo batismo. A pessoa que não, eu creio que Jesus é o Senhor, ele morreu na cruz para me salvar, ele é o meu único Salvador. Aí você, não, eu obedeço o que ele falou. Quem crer e for batizado, foi Jesus que disse, e eu vou batizar, e eu vou fazer isso em sinal de obediência a Jesus. E vai e batiza. Isso eu estou dando esse dois exemplos, sinal de prática. Então, olha bem, nós aqui, somos pouco, mas eu tenho que falar, Se você é uma moça ou uma mulher
ou um homem, um jovem, está namorando, e esse homem ou essa mulher não quer saber de casar, ou só quer saber de enrolar, fique esperto, ou fique esperto. Sabia? Não vamos dizer, não vai pressionar, não, né? Pede confirmação do Senhor, se Deus o confirma esse namoro, esse amor, vamos dizer assim, essa química que está no coração de um e do outro, né? Que Deus confirma, que Deus o abençoa, isso aí vai em casa. Entendeu? Agora, se a pessoa, se você não casa, mas também você quer manter as relações íntimas, relações sexuais íntimas, fora do casamento, o que é isso? Isso é pecado. E ao você conhecer a verdade, e você não querer praticar isso, isso demonstra que você é uma ou um insensato. Entendeu? É a mesma coisa da moça com o rapaz, sabe? Querer, né? Só enrolar. E tem uns vamos dizer galão, né? Eu vou falar galão, não é galão. As galanas por aí também, sabe enrolar. Entendeu? E hoje isso está muito comum, irmãos. Está muito comum de muitos querer só enrolar e querer ir levando, não é verdade? E se Jesus vier, né? E você saber que da verdade, e você não ter colocado em prática, sabe o que vai acontecer? Uma grande ruína. Olha o que Jesus disse aqui, o versículo 26. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com império contra aquela casa, e acabou sendo uma grande ruína, e desabou, e sendo uma grande ruína. Sabe qual é a maior ou a grande tragédia, ou a maior ruína que pode acontecer na vida de uma pessoa? É ela conhecer a verdade, ou seja, conhecer Jesus, saber que Jesus é o Salvador, e ela não ser salva. Entende ou não? É você passar anos dentro de uma igreja, ouvindo as verdades, ou até mesmo pregando. Imagina, irmãos. Imagina, vou falar de mim. Eu, né? Um pouquinho antes eu comecei, mas vou falar de 98 para cá. De 98, 1998, hoje estamos finalizando 2022. Quem é bom de conta, faz as contas aí. De 98 a 2022, né? 24 anos. Irmãos, pregando direto. Imagina quanto eu preguei. Agora imagina se, que Deus me livre, né? Que Deus Deus tem misericórdia. Eu não chegar no céu, isso não seria uma tragédia? Não seria uma ruína ou não é? Fala a verdade. Vou falar de mim, você pensa em você. Se eu estou 24 anos pregando, aí voltando mais 8, que eu conheci Jesus em 1990, porque até 1990 nunca tinha ouvido falar de Jesus como Salvador, não. Nunca tinha falado alguém tinha assim, Jesus é o Salvador do mundo, Jesus morreu por nós. Até aí nunca tinha ouvido nada. Então, no mês de maio de 1990, eu comecei a ouvir aí, e aceitei Jesus nesse mês
ano. Aí, falamos 32 anos atrás, e eu não chego no céu. Isso seria a pior desgraça, a pior ruína, é o que está escrito aqui, né? Aquele que ouve as palavras não pratica, porque se eu não ir no céu, alguma coisa errada, então não é? Foi uma ruína. Se você não ir no céu, é que você edificou sua casa sobre areia. Vem os rios, né? Veio os ventos, veio a chuva e levou a sua casa. Mas aquele que está sobre a rocha, quem edificou a casa sobre a rocha, é aquele que ouve a palavra e as pratica. Que por mais que ele tenha os seus defeitos, as suas imperfeições, mas dentro do seu coração ele tem anseio, ele tem vontade, ele tem intenção e ele esforça para agradar a Deus, para servir a Deus. Entende ou não? E ele não fica enrolando. Aí eu volto lá, quantos jovens, ou quantas mulheres, quantas moças estão se enrolando aí, não é verdade? E tem alguns deles, olha bem, tem alguns deles que vivem juntos, irmãos, já está na casa, está na casa, está há anos já, tem filhos, e por que não se casa? Não é verdade? Por que não se põe a vida em ordem? Sabe que tem que casar. É a palavra que ensina, não é? Mas não quer não. E fala, entende, irmãos? Você deve conhecer pessoas crentes, que creem em Jesus. Não, eu creio, mas por que não se casa? Não é verdade? Porque o povo entrou na arca. Porque eles acreditavam que não ia chover, irmãos. Eles creem em si mesmos. Entende? Não é de pensar. A pessoa sabe da palavra, sabe que ter relação sexual fora do casamento é fornicar. Está em fornicação. Quem tem relação, homem ou mulher, que não é casado, uma moça, um jovem, que não é casado e eles têm relações sexuais, está em fornicação. E o mesmo apóstolo Paulo, o próprio Jesus também fala: os fornicários não herdarão o reino de Deus. Talvez isso aí é ser um insensato. A pessoa conhece essa verdade, está dentro da igreja, ou mesmo não está dentro da igreja, mas sabe da verdade e não quer. Aí, irmãos, vai acontecer uma grande ruína para esse indivíduo. E aí, no capítulo 25 do Evangelho de Mateus, vai aparecer também a palavra prudente, 5 prudentes e 5 insensatos. A parábola das 10 virgens. Vou ler, não vou me estender aqui porque você já vai entender. Para concluir: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. 5 eram nécias e 5 prudentes. Ou seria assim: 5 praticava a palavra, ouvia e praticava, e 5 ouvia também, mas não praticava. Aí diz: as nécias, ao tomar as suas lâmpadas,
Então as nécias, elas ouviram que tinha de ter lâmpada, e nessas lâmpadas tinha de ter azeite, e junto tinha de ter uma vasilha com azeite. Aqui digamos a lâmpada, e assim uma vasilhinha com azeite. Então as 5 nécias sabiam isso, e as 5 prudentes também sabiam isso também. Ouviu muito bem. Só que aqui disse que as nécias, ao tomar as suas lâmpadas, não levavam azeite consigo. Aí mais diz: no entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Seria, tinha azeite na lâmpada, mas pegaram uma vasilhinha à parte, ou levaram aqui um pouquinho à parte. É como você está com a sua roupa, entende? Bem vestido, e você pegar um casaco, né? E vou levar essa blusa, né? Alguém vai dizer: olha, posso levar? Não, vai chover, não, vai esfriar, não. Alguém te avisa, você, é verdade, vou levar. Isso chama de prudência. Agora, o insensato é aquele: pega uma casaca, pega uma roupa, pega uma blusa, leva. Não, você não aguenta olhar a vida, entendeu? Não precisa, não vai esfriar, não vai chover. É o que ocorreu com essas 10 virgens. Elas saíram para encontrar com o noivo. Elas não contavam e não esperavam que o noivo ia atrasar. Ela sabia que tinha de encontrar, que à meia-noite, talvez ela: não, mas aqui alcança, esse azeite aqui dá, vai minha lâmpada não ficar acesa. Daria se o noivo não atrasasse. Entende? Ela fez uma conta, imaginamos assim: até a meia-noite, o noivo ia vir meia-noite, atrasou lá um pouquinho, e disse, olha o que diz aqui, ó: e tardando, versículo 5, e tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Então, dormiram, todas dormiram, tanto as prudentes como as insensatas. Mas à meia-noite ouviu-se um grito. Eis, o noivo saiu ao encontro. Então diz que houve um grito ainda, houve um anúncio. Alguém anunciou: o noivo está vindo. É como nós aqui, digamos, nós sabemos que Jesus vai vir, ou não sabemos? Sabemos. A palavra do Senhor pregada é como se fosse um grito. A palavra do Senhor anunciada é como se fosse um grito. Ela está sendo um grito para nós, porque nós já sabemos, irmãos, que Jesus falou há 2000 anos atrás que Ele voltaria. Entende? Ele falou para os seus discípulos: eu vou e voltarei. Eu vou retornar e vou buscar a minha igreja. Entende? E nós, se nós não estivermos esperando, temos que estar esperando. E o que é o grito? O grito é a mensagem. Hoje, a mensagem está nos dando um alerta para que nós nos preparamos. Aqui houve isso aqui. Diz que houve um grito, todas elas se levantaram e foram preparadas. Olha o que diz, ó. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. Fala, Senhor, assim: se prepara. Se prepara. Se prepara. Aí é o que entramos o que fala, né? Se quer levantar cedo, coloca o despertador. Eu levantei hoje, antes assim, já sabendo que tinha de sair para lá cedo. Vou levantar mais cedo, eu tenho que ter meu tempo com Deus. O que eu faço? Coloco o despertador. Entende? Coloco o despertador. E eu nunca perdi a hora. Assim deve ser. Então essas virgens aqui se levantaram e foram se preparar. Aí disse, olha o que aconteceu. E as nécias
preparar e falou, viu que o azeite estava acabando, já tinha passado da meia-noite. A nossa lâmpada está se apagando. Mas as prudentes responderam, não. Tem gente que você não pode dizer não, sabia? Tem irmãos hoje, irmãos, que você não pode dizer não. E aqui, mas aqui as prudentes falam, não. Olha o que ela falou, não. Para que não nos falte a nós e a vós outras, e diante aos que o vende, e comprar, mandar elas ir comprar. Então nós entendemos aqui que existe um preço para a nossa lâmpada manter acesa. Temos alguns falando aí, é de graça, é de graça, é de graça, é de graça. Claro, Jesus morreu de graça. Entendeu? Morreu de graça, a salvação é de graça. Mas aqui está falando que o azeite eles tiveram que comprar. Então nós temos que preparar, e esse preparo vai exigir um esforço de cada um de nós. Vai exigir vigilância. Vai exigir nós realmente tomar a sério. Levantar mais cedo ou não? Entende? Ou levar a coisa de qualquer jeito? Não é. Não é. Se quer que a casa não caia, vai ter que abrir o alicerce, abrir o valo, abrir lá fundo, cavar fundo e colocar pedra. Né? E o segredo da casa está onde? Está no alicerce. Está no alicerce. E aí diz, e saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam percebiam, entraram com ele para as bodas, e fechou a porta. É o que ocorreu hoje. Quem estava lá? Entrou. Quem chegou 7h10 entrou, porque o portão abriu às 7. Entende? Quem chegou às 8 e poucos entrou. Entende? Mas quem chegou 8h01 não entrou. Aí foi o quê? Lamentar. Aqui ocorreu a mesma coisa. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. É o que eu vi hoje. Alguém fala lá dentro que alguém tem que abrir o portão. Vem assim. Vai lá, tem alguém responsável lá, vai lá, manda abrir o portão. Isso não pode acontecer. Por favor. Nem o guarda das casas. Não podemos abrir. Olha o que aconteceu aqui, Mas ele respondeu, em verdade eu te digo, que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. As pessoas sabiam a hora que tinha de estar lá. É como nós, irmãos. Nós não sabemos a hora que Jesus vir, mas nós sabemos que nós temos de estar preparados para que a hora que ele vir, a porta esteja aberta. A hora que ele vir, nós não sabemos a hora. Então o que devemos fazer aqui? O que ele falou? Vigiar. Entende, irmão? Vigiar, nós temos que vigiar. Vigiar e cuidar da forma e da maneira que nós vivemos. E o diabo, irmão, tem usado diversas coisas para fazer nós cair. Para que nós, se somos crentes, ouvidores da palavra, e as nossas ações sejam ações de nécios, de insensatos. Fala assim, você não é insensato. Você é um prudente. Entende? Você é um prudente. E muitas vezes nós somos muito prudentes
vida, com as coisas seculares, mas as coisas de Deus. Entendeu? Eu conheci um pastor, e tinha outros mais, dentro da nossa denominação que eu vi isso, mas lá no Peru vi um, que disse que ele colocava o horário no culto e disse que ele fechava a porta. Após aquele horário ele fechava. Ele dizia: o culto é às 10 da manhã. Disse que era 10, passou das 10 e ia lá e fechava a porta. E ninguém chegava atrasado de brava. Eu não tenho direcionamento para fazer isso, né? Mas também eu não desconcordo muito, não. Eu não faço isso, não, sabe? Mas também eu não critico ele, não. Se aqui nesse país, vê se alguém vai lá e falar que a direção da faculdade lá está errada. Não. Vê se alguém vai recuperar. E eles pagou. Fez uma inscrição e pagou lá. Eu nem sei qual é, R$35 por pessoa, né? Pagou. Tem que pagar. E aí, fechou. Vê se alguém vai ter que reclamar. Não vai ter que reclamar. Entende? Então, o que nós temos que fazer? Vigiar. Né? Mas eu termino dizendo: o que será uma tragédia, uma ruína para mim e para você? Meu Deus, eu penso em Jesus, eu quero ir para o céu. Verdade, não? Eu quero ir. Já imaginou? Já pensou numa coisa dessa? Quanto tempo na igreja e perdeu tempo? E aí você fica fora. Como foi aquela tragédia dessas 5 virgens? Ter ficado fora. Como é? E se Jesus vem? Né? Que quando a gente adoece, né, alguma coisa está acontecendo, a gente não tem tempo de pedir perdão ali, né, e se preparar. E aí a gente morre, beleza. E a vida do Senhor? Que será no abrir e fechar de olho. Então isso implica que nós temos que estar como? Preparados, vigilantes, todo o tempo bem ligado. Né? Porque ele vem, está escrito que ele virá. Quantos creem que Jesus vem? Aleluia. Amém? Glória a Deus, dê uma pausa ao Senhor. Vamos orar? Aleluia. Pai, eu quero te dar a ti as graças nesta noite. Quero te louvar e te glorificar. Que o Senhor, ó Deus, com a tua misericórdia, com o teu Espírito Santo, com o teu amor, através dessa palavra, o Senhor nos desperta e faça com que nós, ó Pai bendito, possamos vigiar, nos preparar, porque estamos, ó Pai, à tua espera. Que nós possamos estar preparados quando o Senhor vier. Tenha misericórdia, Senhor. Se o Senhor, ó Pai bendito, falou através da tua palavra, fazendo essa comparação do homem que constrói sobre a areia e do homem que constrói sobre a rocha, também assim será o homem que ouve a tua palavra e pratica, e aquele que ouve a tua palavra e não pratica. Que o Senhor, ó Pai bendito, faça com que o teu Espírito Santo faça em nós, ó Pai bendito, entender a tua palavra, e o Senhor mostra para nós aonde, ó Pai, nós estamos errando e aonde nós temos de melhorar, aonde nós temos, ó Pai bendito, de colocar nossa casa em ordem. Vigiai-nos, ó Deus bendito. Nós não sabemos o dia que partiremos desta vida, nós não sabemos o dia, ó Deus bendito, que o Senhor virá. Nós sabemos que há uma eternidade junto contigo, há uma eternidade nos céus. Portanto, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, nós queremos, ó Pai bendito, passar a eternidade contigo. Ao partir desta vida, nós queremos estar contigo, Senhor. Essa seria a maior honra, a maior bênção, a maior vitória, é morar na eternidade, é morar
E a pior ruína, a mais grande ruína, a maior tragédia, ó Deus, é a vida de uma pessoa ir morar no inferno com Satanás. É perder a salvação, mesmo depois de haver te conhecido, mesmo depois de ouvir as tuas palavras. Pai, tenha misericórdia de nós. Tenha compaixão de mim, Senhor. Misericórdia, Senhor. Ensina-nos a vigiar, a nos cuidar, a nos precaver, ó Pai bendito. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar encerrando. Pai, eu quero te dar a ti as graças nesta noite. Eu quero te louvar, te glorificar e te exaltar. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Nós queremos despedir desse lugar, mas não da tua presença. O amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós. E todos dizem amém.